Minha vida como caminhoneiro sempre foi marcada pelo silêncio e pelo isolamento. Costumo dizer que, na estrada, você aprende a gostar da solidão e até mesmo a desejar isso. Nada parece mais verdadeiro do que o asfalto sob as rodas, o som do motor e o vazio ao redor. Mas por mais que eu tivesse cruzado esse país de ponta a ponta, uma viagem há alguns anos me deixou com uma cicatriz que nunca se fechou, um peso que carrego até hoje. Era um inverno pesado, um daqueles que deixam a madrugada fria o suficiente para congelar os ossos. Eu tinha recebido uma carga para um destino incomum, um vilarejo minúsculo e esquecido no interior do país, daqueles que parecem parar no tempo. Minha rota passava por estradas antigas, e no final do percurso eu teria que atravessar um trecho de ferrovia abandonada, um atalho que a empresa garantiu que encurtaria a viagem em quase 1 hora. Ao entardecer, o tempo fechou rapidamente e uma neblina espessa começou a se formar, cobrindo o horizonte e se estendendo sobre a estrada. Eu me preparava para uma noite complicada. A estrada se tornava cada vez mais estreita e solitária. Quase não havia movimento, e a paisagem era composta apenas por árvores, alguns campos vazios e antigos postes de luz que mal iluminavam o caminho. Com o cair da noite, liguei o rádio para tentar manter minha cabeça no lugar, mas logo o sinal sumiu. Não havia nada além do ronco do motor e o som da chuva fina que começava a tamborilar no para-brisa. Finalmente, cheguei ao trecho da ferrovia abandonada. Era um ramal extinto há décadas, que servia para transportar minério de ferro no passado, mas que havia sido desativado há anos. Algumas marcas ainda podiam ser vistas nas laterais da estrada, vestígios de uma era industrial que desaparecera sem deixar muita lembrança. À primeira vista, parecia tranquilo, mas algo naquela paisagem me deixou inquieto. A velha estrada de ferro parecia morta, mas ao mesmo tempo havia um certo peso no ar, como se eu estivesse invadindo um território proibido. Conforme eu avançava, notei sinais de deterioração. O asfalto estava rachado e pedaços das velhas linhas férreas ainda surgiam à beira da estrada, enferrujados e semi-enterrados. O silêncio ali era profundo demais e a neblina tornava tudo ainda mais surreal. A visibilidade era mínima e a única coisa que iluminava o caminho eram os faróis do meu caminhão. Após alguns minutos, percebi um pequeno brilho vermelho à frente. Parecia uma luz fraca, talvez um sinal de alguma construção antiga, mas à medida que eu me aproximava, entendi que era uma lanterna de aviso, daquelas que se usavam antigamente para sinalizar os trilhos. Fiquei intrigado, pois, teoricamente, não deveria haver nada ali. A linha estava desativada havia anos e a estrutura ferroviária estava praticamente demolida. A lanterna parecia balançar levemente com o vento, como se alguém a tivesse deixado ali, esquecida. Reduzi a velocidade observando o local. Ao meu lado, vi uma pequena cabine de madeira, quase uma casinha de guarda, dessas que serviam de abrigo para os trabalhadores da ferrovia. Ela estava abandonada, com a porta entreaberta e um ar de abandono. A curiosidade me venceu e parei o caminhão para dar uma olhada. Quando desci, o frio parecia ter ficado mais intenso e o silêncio era completo. Peguei minha lanterna e me aproximei da cabine. Lá dentro havia apenas uma cadeira de madeira quebrada, uma mesa coberta por poeira e uma foto antiga pendurada na parede. A foto mostrava um grupo de trabalhadores da ferrovia, homens com expressões sérias e roupas gastas. Algo no olhar deles me incomodou. Era como se estivessem presos naquela imagem, condenados a permanecer ali para sempre. Ao sair da cabine, ouvi um som sutil, um chiado que cortava o ar vindo do rádio do meu caminhão. Era estranho, já que o sinal havia sumido fazia tempo, mas agora parecia captar uma frequência fraca, distorcida. Subi de volta para o caminhão e tentei ajustar o rádio.
Após alguns minutos de estática, captei uma transmissão antiga, uma voz masculina recitando números e coordenadas, quase como um código. Minha primeira reação foi pensar que fosse algum tipo de interferência, mas a voz continuou, com um tom cansado e mecânico, como se estivesse presa numa gravação que se repetia eternamente. O ar dentro da cabine começou a ficar pesado, como se algo invisível estivesse me observando. Continuei dirigindo, tentando ignorar o que ouvira, mas os números repetiam na minha mente, se fixando como uma obsessão. Quando finalmente saí do trecho ferroviário e voltei para a estrada principal, percebi que o céu começava a clarear. Sentia-me esgotado, como se tivesse passado uma noite inteira em claro, embora a viagem não tivesse sido tão longa assim. Cheguei ao destino no final daquela manhã, entreguei a carga e, ao conversar com o cliente sobre a estrada de ferro, ele me deu uma expressão intrigada. Ele disse que aquele trecho, o antigo ramal ferroviário, era conhecido por algo estranho. Vários caminhoneiros afirmavam ter sentido uma presença lá, uma espécie de peso ou energia inexplicável. Muitos relatavam avistar luzes à noite, como se a linha ainda estivesse ativa. Alguns motoristas diziam até que já ouviram apitos de trem no meio da madrugada, algo impossível, pois a linha fora desativada há mais de 40 anos. Aquilo me deu um calafrio, e os números e a voz que ouvira no rádio voltaram à minha mente. Perguntei ao cliente se ele sabia algo mais, e ele contou uma história que arrepiou cada centímetro da minha pele. Anos atrás, durante uma forte tempestade, um trem descarrilou naquele trecho, resultando em várias mortes. A locomotiva estava carregada de minério e, devido à força do impacto, afundou no solo e ficou semi-enterrada. Os corpos dos trabalhadores que estavam no trem foram encontrados dias depois e, segundo algumas pessoas, parte dos trilhos e das cabines da ferrovia foram abandonados junto com o trem. Desde então, os moradores locais afirmam que a região carrega um tipo de eco das vidas perdidas. Motoristas que cruzam o trecho à noite frequentemente relatam experiências semelhantes às minhas, vozes misteriosas, luzes inexplicáveis e uma sensação de estar invadindo um espaço que não lhes pertence. Fiquei dias pensando sobre o que vi e ouvi naquela noite. Tentei racionalizar, me convencer de que o cansaço tinha me pregado uma peça, mas, até hoje, quando cruzo por trechos ferroviários abandonados, sinto o mesmo arrepio. Alguns mistérios da estrada permanecem como cicatrizes invisíveis, e sei que, por mais que tente esquecer, nunca vou apagar da memória o que vivi naquela noite. A vida na estrada sempre foi solitária, mas havia algo de tranquilizador no som do motor e na paisagem que passava rapidamente pela janela. Durante anos, percorri as rotas do país, enfrentando os desafios e os percalços de ser caminhoneiro. Entretanto, uma viagem em particular, numa noite fria de novembro, se gravou em minha memória de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Era uma quinta-feira à noite, quando recebi uma chamada para fazer uma entrega urgente. A carga era sensível e o destino era uma pequena cidade que ficava afastada da rota principal, em uma região conhecida por suas estradas sinuosas e desertas. Eu não hesitei. Já tinha feito aquele trajeto algumas vezes e sabia que, se me apressasse, chegaria antes do amanhecer. Peguei a estrada à noite e logo percebi que a temperatura estava caindo. A visibilidade era limitada e a névoa começou a se formar, tornando tudo ainda mais claustrofóbico. As árvores ao redor pareciam se curvar sob o peso da neblina e uma sensação estranha me acompanhava. Naquelas horas em que a solidão se torna opressiva, você começa a imaginar coisas. Depois de dirigir por um tempo, avistei a entrada de uma estrada secundária. O caminho era estreito
e parecia se perder na escuridão. Decidi seguir, lembrando-me de que a cidade ficava por ali. Enquanto avançava, o ambiente se tornava cada vez mais silencioso, quase opressivo. O rádio, que antes estava tocando uma música suave, começou a falhar. A música desapareceu, dando lugar a uma estática perturbadora. Tentei mudar de estação, mas não havia sinal de nada. Era como se eu estivesse isolado do mundo exterior. Conforme dirigia, percebi que algo estava errado. Não havia nenhuma iluminação ao longo da estrada, e o caminho parecia se estreitar ainda mais. A cada curva, a neblina se tornava mais espessa, e as sombras das árvores pareciam se alongar, como se quisessem alcançar o caminhão. Fiquei alerta, o coração batendo mais rápido, mas continuei. Afinal, eu precisava entregar a carga. Em determinado momento, vi uma luz fraca à frente. À medida que me aproximava, percebi que era uma pequena casa à beira da estrada. A luz estava acesa em uma janela e uma sensação de alívio me invadiu. Parecia ser um lugar seguro, uma parada para descansar. O que eu não esperava era que assim que parei o caminhão, a luz se apagasse abruptamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Desci do caminhão hesitante e fui até a porta da casa. Bati algumas vezes, mas não houve resposta. A casa parecia abandonada, e a única coisa que a cercava era um silêncio desconcertante. Fui até a janela e olhei para dentro, mas tudo que vi foi escuridão. Decidi voltar ao caminhão, mas ao me virar, algo me chamou a atenção. Havia uma placa velha na entrada com o nome da casa, a Casa do Silêncio. Sentindo um impulso de curiosidade, fui até o fundo da propriedade. O chão estava coberto de folhas secas e o ar estava pesado com o cheiro da umidade. No fundo do quintal, encontrei um pequeno abrigo que parecia ter sido usado como depósito. A porta estava entreaberta e, apesar da sensação de desconforto, empurrei-a. Dentro havia móveis cobertos por lençóis brancos e o ar estava cheio de poeira. No canto, uma velha cadeira balançava lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Um frio percorreu meu corpo. Decidi me afastar, mas, ao sair, ouvi um sussurro suave vindo do interior da casa. Ajude-nos. Meu instinto foi o de correr, mas algo me prendeu no lugar. A voz soava tão real, tão desesperada. Gritei, perguntando quem estava lá, mas a única resposta foi o silêncio. Algo dentro de mim dizia para ir embora, mas a curiosidade me dominou. Voltei a casa, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Entrei novamente e, dessa vez, a luz da lanterna que carregava piscou, quase apagando-se. A tensão no ar se tornava insuportável. Ao olhar ao redor, percebi que os móveis estavam todos cobertos por lençóis, mas um dos lençóis estava desfeitado, como se alguém tivesse tentado se levantar de lá. Continuei investigando. Cada passo era pesado, como se a casa estivesse absorvendo minha energia. Fui para o quarto, onde encontrei uma cama antiga com um cobertor emaranhado. Quando me aproximei, vi algo que me deixou paralisado. Uma foto em um porta-retratos ao lado da cama. Era uma família sorridente, mas seus rostos pareciam esmaecidos, como se algo estivesse drenando a vida deles. Atrás da foto, uma mensagem estava escrita em uma folha amarelada. Nunca os deixe sozinhos. A voz sussurrante retornou, mais forte agora, quase desesperada. Ajude-nos, eles estão aqui. O medo tomou conta de mim. E eu percebi que a atmosfera pesada da casa não era apenas a presença do silêncio, mas algo muito mais profundo e perturbador. Uma sensação de desespero e tristeza pairava no ar, como se a casa estivesse repleta de almas perdidas, presas entre as paredes, sem ninguém para libertá-las. Senti que precisava sair dali, mas a porta pela qual havia entrado estava trancada. Girei a maçaneta, mas não se movia. O pânico começou a se instalar. E quando olhei novamente para a foto, vi que os rostos estavam agora completamente apagados, deixando apenas uma sombra de suas formas.
Desesperei-me e comecei a bater na porta, gritando para alguém me ajudar. Mas a única resposta era o eco do meu próprio desespero. A voz sussurrante agora era um grito ensurdecedor. Ajude-nos! Não fique aqui! Finalmente a porta se abriu com um estalo, como se alguém estivesse me permitindo sair. Corri para o caminhão, pulando dentro da cabine e trancando a porta. O coração disparado, acelerei e voltei para a estrada. Atrás de mim, a casa parecia desaparecer na névoa, mas o eco dos sussurros ainda reverberava na minha mente. As horas seguintes foram um blur. Dirigi sem parar, tentando esquecer o que havia acontecido. O rádio continuou mudo e a escuridão da estrada parecia me engolir. Quando finalmente cheguei à cidade, a luz do dia estava nascendo e a realidade parecia voltar ao normal. Mas a sensação de que algo havia mudado dentro de mim permaneceu. Nos dias que se seguiram, tentei entender o que havia acontecido naquela casa. Fui até a cidade e conversei com os moradores. Todos conheciam a história da Casa do Silêncio. Diziam que era um lugar amaldiçoado, onde almas de uma família que havia vivido ali há anos ainda vagavam, esperando por alguém que as libertasse. Ninguém tinha coragem de se aproximar. Para mim, a estrada se tornou um lugar de medo. As noites agora eram acompanhadas por sussurros em minha mente, e o peso daquela experiência nunca me deixou. Eu nunca mais voltei a passar por aquela estrada, mas sempre me pergunto o que aconteceu com aquelas almas. E a cada vez que alguém fala sobre a Casa do Silêncio, sinto um frio na espinha, como se uma parte de mim ainda estivesse presa lá, esperando para ser libertada. Era uma viagem longa, dessas que exigem mais resistência do que habilidade. Eu carregava um lote de carga pesada até uma cidade distante e sabia que teria que dirigir a noite toda para chegar no horário. A rota não era das melhores e eu teria que passar por um trecho conhecido como Estrada da Pedreira. Os caminhoneiros veteranos sempre comentavam sobre aquele lugar, mas ninguém dava muitos detalhes. Era mais uma história da estrada, como tantas outras. A noite começou tranquila, embora um vento estranho soprasse, espalhando o cheiro de terra seca. Concentrei-me na estrada, ignorando o vazio ao redor. A Estrada da Pedreira ficava a uns 60 quilômetros da última cidade pela qual eu havia passado, e o trecho era conhecido por ser mal conservado, cheio de buracos e com uma inclinação traiçoeira. No entanto, a promessa de chegar antes do amanhecer me mantinha firme. Quando entrei na Estrada da Pedreira, a lua estava baixa e a única coisa que iluminava o caminho eram os faróis do caminhão. Ao redor, só escuridão e o som do motor. O trecho era deserto e a estrada se estreitava, ladeada por árvores altas e pedras que se amontoavam nos barrancos ao redor. A sensação de isolamento era quase palpável. Depois de uns 20 minutos de subida, notei algo incomum. À direita da estrada, um brilho fraco, como o de uma fogueira, cintilava entre as árvores. Era uma luz estática, mas estranhamente inquietante, e parecia mudar de intensidade, como se estivesse sendo acesa e apagada intermitentemente. Reduzi a velocidade, intrigado. Naquele lugar ermo, qualquer sinal de presença humana era no mínimo peculiar. Decidi parar o caminhão, não para investigar, mas para observar melhor de onde vinha aquela luz. Fiquei ali por alguns minutos, tentando distinguir o que era. A fogueira parecia não estar em um único lugar. Na verdade, eram várias pequenas luzes em pontos diferentes, dispostas de uma maneira que me deixou desconfortável. Era como se alguém quisesse formar um círculo ou um padrão específico que, a princípio, eu não conseguia identificar. Enquanto estava parado, ouvi um ruído distante, algo que parecia o barulho de uma pedra rolando pela encosta. Os faróis do caminhão não iluminavam o suficiente para que eu pudesse ver além do acostamento, mas, pelo som,
Parecia que algo ou alguém estava por ali. Senti um arrepio e a sensação de que não estava sozinho aumentou. Decidi ignorar e voltar para a estrada, mas antes de retomar a viagem, o rádio do caminhão deu um estalo e começou a chiar. Tentei sintonizar outra frequência, mas nada funcionava. O chiado aumentava, seguido de um murmúrio baixo que me deixou nervoso. Parecia uma voz, mas a estática era tão alta que eu mal podia entender. Minha mente racionalizou que era interferência, talvez de alguma antena próxima. Mesmo assim, a sensação de inquietação não me deixava. Resolvi acelerar e sair dali. Mas assim que coloquei o caminhão em movimento, vi algo à frente, uma silhueta na beira da estrada. Era um homem vestido com uma jaqueta escura e um chapéu de abas largas. Ele estava parado, imóvel, com os braços cruzados, observando o caminhão. Não dava para ver o rosto por causa da escuridão, mas o brilho dos faróis iluminava apenas o contorno da sua figura. Diminuí a velocidade, achando que ele pudesse estar com problemas. Mas, assim que o caminhão se aproximou, ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão. Aquilo foi o suficiente para me arrepiar. Não pensei duas vezes e segui em frente, acelerando mais do que o normal. Mas a imagem daquele homem parado, apenas me observando, não saía da minha cabeça. Poucos minutos depois, alcancei o ponto mais alto da estrada, uma espécie de planalto, onde havia espaço para uma pequena parada. Quando olhei pelo retrovisor, vi a luz da fogueira mais uma vez, agora atrás de mim. Era mais intensa, como se estivesse me acompanhando. Cheguei a pensar que fosse algum tipo de miragem ou reflexo, mas a luz permanecia firme, oscilando levemente, como se estivesse me seguindo. Resolvi parar para respirar e me certificar de que não estava imaginando coisas. Saí do caminhão e olhei em volta. A noite estava silenciosa, o vento havia cessado e tudo parecia coberto por uma quietude quase sufocante. Não havia mais a fogueira, nem sinal da figura que eu tinha visto antes. Decidi tomar um pouco de água e me recompor, pensando que talvez o cansaço estivesse me pregando peças. Quando voltei para a cabine, o rádio estava sintonizado em uma estação que eu nunca ouvira antes. Uma música baixa e melancólica tocava e a voz de um locutor anunciou o horário. Estranhei, pois sabia que estava numa área onde o sinal era praticamente inexistente. Tentei mudar a estação, mas o rádio parecia travado naquela frequência. Comecei a me sentir desconfortável novamente, como se estivesse sendo observado. Liguei o caminhão e comecei a descer a estrada da pedreira, mas a música continuava tocando, baixa e repetitiva, como se estivesse presa em um loop. Em certo ponto, a estrada fazia uma curva acentuada, e ao me aproximar, vi uma coisa que fez meu sangue gelar. Ao lado da curva, uma fileira de pedras marcava o local onde vários veículos haviam saído da pista. Eram marcas antigas, mas eu pude ver, no mato abaixo, os restos de um caminhão completamente destruído. O veículo estava virado, suas janelas quebradas, e uma sensação estranha me atingiu. Aquela estrada já havia sido palco de um acidente terrível. A música no rádio parou subitamente e uma voz masculina sussurrou uma única frase, carregada de um tom frio e ameaçador. Aqui não há volta. Engoli em seco e apertei o volante. Era uma coincidência estranha demais, mas tentei ignorar e seguir viagem. Mais adiante, vi um posto de gasolina abandonado à beira da estrada. Parei para ver se conseguia sinal no celular e, ao descer do caminhão, percebi algo que fez meu estômago embrulhar. Nos destroços de uma das bombas de combustível havia uma inscrição antiga, quase apagada pelo tempo, que dizia "A última parada". Fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Era como se a estrada estivesse me cercando, prendendo-me naquele lugar desolado. Voltei ao caminhão e dirigi sem parar até o amanhecer. Só quando a luz do dia começou a iluminar o horizonte,
a sensação de opressão começou a diminuir. Nunca mais passei pela Estrada da Pedreira, mas aquela viagem ficou comigo. Na próxima vez que encontrei outro caminhoneiro e comentei sobre a experiência, ele apenas balançou a cabeça e disse: naquela estrada, ninguém passa impune. Aquele é um lugar onde a estrada guarda seus segredos. Desde então, evito as estradas mais desertas e os atalhos pouco conhecidos. A estrada é cheia de histórias e algumas delas são melhores deixadas para trás.